Dia das Mães, o Entre Elas resolveu se aprofundar um pouco mais no assunto e traz hoje o tema Eu e Minha Mãe e a importância desse relacionamento. Para conversar com nós sobre esse tema, então, nós estamos recebendo a pesquisadora na área da educação, que está aqui ao meu lado, a Laina Brambati, e a professora do curso de Psicologia da UX, a Maria Elisa Fontana. Então, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, meninas. Então, nós vamos tentar abrir um pouquinho mais, né, desse relacionamento que afeta tanto nossas vidas. E a mãe é o primeiro relacionamento, a primeira relação que a criança tem quando chega ao mundo. Inclusive, da mãe depende a sobrevivência do bebê, porque ele é um bebê quando chegou ao mundo, então da mãe e do pai, né, depende a sobrevivência deles, das crianças, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês veem esse relacionamento de mãe e filha e filhos, né? Não sei se tem... a gente pode falar depois disso, né? Quando tem mais que um filho, mas agora vamos começar a falar mais desse relacionamento que a gente tem, né? Com a nossa mãe. Eu acho que esse princípio, né, é da psicologia. Tá bom. Bom, tu já começa botando um super peso, né? Essa coisa de, nossa, depende. E sim, depende, né? O bebê, quando nasce, depende muito dessa forte, figura. Né? Forte, e depende, o olhar desta mãe vai ser um peso. Mas depende, pode começar aí a relação saudável também, né? Então, sim, o bebê vai depender dessa mãe e é nessa relação de dependência que se constrói a relação mãe e filho. E que, saudável ou não, a priori vai depender muito mais da mãe, de como ela enxerga esse lugar, esse momento, que não é o momento mais simples e talvez nem sempre tão glamuroso assim como a sociedade quer, né? Nossa, quase que nunca máximo, né? Não sei se quase nunca, mas às vezes eu acho que pode ser pesado para algumas mães, para algumas mulheres, e outros momentos pode ser muito sublime para outras mulheres. Né? Mas acho que depende muito deste olhar desta mulher para o papel de mãe, para a maternidade. Quando é uma escolha, às vezes não é uma escolha, enfim, tudo que envolve isso. Mas, com certeza, é esse primeiro momento que vai construir a relação de mãe e filho, se dá desde o início, nesta dependência inicial aí, que às vezes é tão pesada para algumas mulheres, né, por conta de tantas coisas. A gente pode falar um pouquinho mais do ponto da criança, né, quando chega ao mundo, assim. O que me chama a atenção, né, da tua pergunta e da fala dela, é que, eu acho que, às vezes, e eu sinto esse peso também, né, fica um peso muito grande em cima da figura da mãe. Então, por mais que ela seja de uma relevância incontestável, ela não consegue exercer essa maternagem sozinha. Ela tem que ter um apoio. E aí a gente pode pensar em sociedade, né? O quanto a nossa cultura simbolicamente apoia essa mãe para que ela possa ser a mãe e fazer esse papel, né? De fundamentar ali a construção do sujeito. O quanto os outros integrantes da família apoiam a mãe. Né? Dá para falar da criança, eu acho um pouco... Na pedagogia Montessori, né? Montessori, ela considerou a psicologia, né? Ela dizia, a pedagogia precisa ser psicopedagogia. E ela parte dessa análise, assim. E ela diz que, geralmente, a mesma vulnerabilidade que a gente encontra numa sociologia da infância, né? De um mundo onde a criança não é bem recebida, não é recebida a partir do que precisa, e sim chega tendo que se adaptar. É geralmente proporcional à mesma vulnerabilidade que as mães encontram ao se tornarem mães. Então, eu acho que isso é uma coisa que escapa, às vezes, no ideal que se cria de maternidade, essa coisa da Virgem Maria, da Mãe de Jesus, que nos inspira, né? E nos gera uma cobrança interna que é reforçada por um comportamento ambiental de toda uma cultura que vai depositar expectativas nessa mãe e vai olhar muito mais para o bebê num primeiro momento ainda, que olhando de uma maneira que a gente pode questionar também, né? Mas
não acolhendo e não oferecendo recursos e conforto e cuidado para que ela possa fazer com tranquilidade esse papel tão incrível de ajudar esse bebê a chegar no mundo, né? A Maria Elisa até comentou que às vezes tem mães que nem, talvez não tem esse desejo, né? Não, a gente não sabe muito bem como é que é essa condição. Então, a gente tem que avaliar todo momento que a mãe também está passando, né? Que às vezes ela não está preparada ou ela não desejou, que a gente tem todos os casos, né, na sociedade. Não tem só aquela mãe que desejou ser mãe. Então, acho que a gente teria que também olhar nesse sentido para essas mulheres, né? E mesmo aquela que desejou, nem sempre vive da melhor forma, não sei nem se é o termo, mas dessa forma cantada, né? De que mãe é rainha do lar, mãe, né? Essa coisa muito sublime. Não, às vezes é muito difícil esse lugar. E tudo bem ser difícil, acho que a gente tem que poder entender que a ideia de que a mãe perfeita deve existir, isso é piada. Não tem mãe perfeita. Pode ter mães que se desenvolvem melhor nesse papel, ou tem mais apoio para se desenvolver, ou tem mais condições emocionais para desenvolver, mas perfeita não, e a sociedade não podia cobrar isso, não devia cobrar isso, né? E às vezes isso vem dentro da família também. Quando tu fala dessa coisa de que a mulher não consegue fazer o papel sozinha, eu acho que ela consegue a duras penas, mas ela consegue, né? Porque a gente tem um monte de mãe solo aí que dá conta do recado melhor ou menos bem, mas dentro do seu melhor, eu acho que ela dá conta do recado, pagando um preço muito alto. Então, ter rede de apoio, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo. E o parceiro, o pai, aquele que vai dar suporte para esse momento, que necessariamente não passa por ser o pai biológico do bebê, melhor se for na relação saudável que esse casal possa ter, mas ter apoio, né? E acho que às vezes isso que tu diz, né? Eu sempre fico pensando que quando o nenê nasce, a gente chega na maternidade, o pai serve para abrir porta. Porque a gente não pergunta como é que tu tá, como é que foi para ti, tu tá? A gente olha para a mãe e para o bebê, a gente tira esse pai de cena, né? Já dando muito peso para a mãe nisso, né? Muita responsabilidade, quer dizer, é como se ele não existisse. E, de alguma forma, tu botando ele à margem, né? Que depois, se ele ficar à margem, vai ser muito pior para essa relação. Vai ser mais difícil, não pior, não sei, mas mais difícil para essa relação. O bebê é feito por um casal, né? Não é, às vezes é também esquecida essa parte do homem e fica um pouco, que já é um peso para a mãe, né? E depois já tem toda o que a mãe passa depois, que é o puerpério, né? E também construir uma nova vida com um filho agora, né? Então, várias vezes, pelo menos aconteceu comigo, assim, então tá, filha? Nossa, eu tenho uma filha, eu sou mãe! Muitas vezes, assim, porque parece que a gente demora para se dar conta desse papel, assim, sabe? Porque muda a vida da gente, né? Eu acho que é uma nova vida, porque até então tu era um indivíduo e agora não é que a gente não seja ainda um indivíduo, mas parece que a gente tem uma extensão de nós agora, né? Que é um filho, né? Laina. É louco, né? Fiquei acompanhando o teu sentimento. Nossa, deve ser... eu tenho 2 filhos também e eu acho que te entendo. Acho que sinto algo semelhante às vezes, assim. Mas não vejo isso tendo um desfecho, um conceito, né? Eu penso que é uma experiência muito única de cada um. Eu vejo que muito tem a ver com como a gente se relacionou com a nossa própria mãe, muito tem a ver com como a gente consegue ser um pouco mãe de si mesmo também, né? Às vezes. Gostei do teu toque, assim, fiquei pensando, né? Consegue, né? Porque eu sou mãe solo praticamente, né? E não totalmente solo, mas o dia a dia é comigo. Então, eu disse, consegue, né? Mas, às vezes, fico com a sensação de que não foi uma maternagem, foi um dar um jeito, né? Foi que falta o tempo para
poder parar, admirar, curtir, se envolver e não só dar conta das burocracias do dia, do mercado, da escola, do uniforme, da comida, da casa, né? Isso é uma coisa muito diferente atualmente, né? Uma vez a mulher tinha esse tempo de curtir, eu digo, de acompanhar a criança mais. Não sei. Talvez, mas ela ficava, era mais... Aí ela não tinha máquina de lavar roupa, ela não tinha lavadora. Aí eu acho que ela tinha outros afazeres, né? A história da mulher, eu acho um pouco penosa às vezes, né? Mas eu acho que isso que tu fala, né, do curtir, sim, é muito melhor quando a gente tem um pouco mais de espaço, mais de tempo e tal. Mas antes eu estava dizendo, quando a gente consegue olhar para o filho da gente em alguns momentos e ler esse filho, a relação flui muito melhor e já é construir relação, né? Já é bom. Mesmo que seja num espaço curto de tempo, mas quando eu consigo olhar e dizer, opa, olha ali, né? Ele está me denunciando alguma coisa e a gente puder fazer essa leitura, acho que já é muito bom. Não, ótimo. Foi tanto que eu me dei conta do meu nível de cobrança, né? Porque eu fico dizendo para as mães exatamente isso, mas na hora de praticar... Sempre assim. Não necessariamente mas aí eu faço. Mas nível de cobrança que vem da sociedade, daquilo que a gente falou no início. Quer dizer, tu tem que ser plena, tu tem que estar muito bem, tu tem... Bom, os filhos também podem entender que, às vezes, as mães não estão tão felizinhas assim. Eles podem tolerar isso, né? E até para os filhos, às vezes, o filho tem que fazer isso, o filho tem que falar até que idade. Não falou, a culpa é da mãe. Não, porque a culpa é a mãe que não desenvolve essa criança, às vezes que não brinca com essa criança. Literalmente que a culpa é da mãe, mas a própria mãe já se cobra, né? E acho legal falar isso do tempo. Porque, claro, na pedagogia a gente acaba criando formulações muito práticas, porque é uma organização, é uma técnica mais, vamos dizer assim, mais objetiva, que não dá tempo de tanto, né, desenvolver como na psicologia o subjetivo num sentido mais analítico, mais profundo. Então, a gente cria estratégias de convivência e de pedagogia e passa para as famílias. E a gente fala da meia hora, né, de atenção por dia. Mas, às vezes, eu até sinto isso, assim, de como a maior parte da nossa vida, do nosso tempo, a gente está em função de coisas que são de necessidade da vida básica, né? Cumprindo o carnê. Exato. E que para as crianças e para os pais, às vezes, fica difícil compreender que essa convivência, às vezes, de estar indo para a escola também é uma convivência, né? A hora do banho, do almoço, também é estar convivendo. Acho que é nesse sentido que tu fala. E isso alimenta muito o adulto da relação. Não é só a criança que é beneficiada. A gente, quando vai, por exemplo, para a escola, podendo estar naquele momento de ir para a escola e não pensando se depois tem que pagar conta ou tem que passar no banco, mas agora eu estou levando para a escola e poder fazer isso um momento de troca, de ludicidade, é muito agradável para o adulto e alimenta esse adulto, que também tem que deixar um pouco a criança dele fluir, né? Para que dê certo na fala com outra criança. Porque a criança não tem condições, nem competência, e nem tem que ter, de se comportar como adulto, para que esse adulto, outro pai ou mãe, ou enfim, a mãe no caso da gente falando aqui, possa interagir. Mas esta mãe pode virar criança, ou pode acionar a sua criança interior para estar nesses momentos mais leves com os filhos. E que é curtinho, é assim, tipo, o banho, é escovar o dente... Pode deixar babar e fazer aquela coisa sujeira. Qual o problema disso? Mas tem que sair correndo. Deixa babar, deixa, limpa depois. Tem umas coisas. Mas a gente aprende muito mais isso, no meu ponto de vista, com uma certa idade. Porque as mães jovens, né, se cobram mais a perfeição, a coisa de... Não, mas ele tem que sair sem o pingo na roupa para ir para a escola, não sei o quê. Então, não deixa sujar, faz tudo certinho. Quando a gente fica maior, mais velhinha, a gente aprende que isso não é tão importante assim. Que é muito mais legal a outra parte. Essa é a vantagem de ser vó. Uma delas. Ser vó é ser mãe 2 vezes? Não. Ser vó é ser vó.
Não, eu não gosto muito dessa história de ser mãe 2 vezes, porque a mãe é a filha, o filho da gente. É uma outra relação. Mas passa, a gente, no papel de vó, eu dizia antes, a gente se enxerga no filho ou na filha. Eu tenho filha, na filha mãe. Então, a gente se revisita naquela mãe. E, às vezes, a gente pensa, puxa, ela vai fazer a mesma bobagem que eu fiz. Ou, que bom que ela não faz a mesma bobagem que eu fiz, que ela é melhor do que eu fui. E aí a gente reconstrói toda essa relação também de mãe e filho. É mãe e filha. Porque agora a gente é igual, né? As duas são mães. A minha mãe sempre fala, quando tu for mãe, tu vai entender. Essa é mamãe. E realmente tem faz diferença, né? Realmente. Depois que a gente é mãe, a gente entende muitas coisas. E eu acho que Leva o casaco, tá? Vai ser sempre. Então, ser mãe é bem... É uma cura também, né? Eu acho que a gente consegue curar um pouco o relacionamento que a gente tem com a mãe, com algumas coisas que a gente não conseguia entender ou ver quando a gente não era mãe. Eu acho que é uma forma também de cura, assim, de terapia, até terapêutico, né? Depois que tem a mãe, consegue ver. Eu acho que, claro, tudo vai depender da disponibilidade dessa mãe jovem com esse filho, dessa mãe jovem com a mãe dela e a mãe dela com ela. Quer dizer, eu acho que precisa sempre passar por um desejinho ali, né? De que se modifiquem coisas para ser cura. Porque pode ser um belo nó também, né? Depende. Tudo depende, né? Ainda mais em relacionamento é tão complicado, né? Cada caso é um caso. Acho que né, Maria Elisa, que também trabalha assim nessa parte clínica, cada caso é um caso. Bom, a gente já encerrou o tempo desse primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais, vamos fazer um pouco mais complexo, falando das relações tóxicas também, né? De quanto isso afeta na nossa vida na adulta, né? A infância, quanto a primeira infância afeta na vida adulta, mas é o tema do próximo bloco. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. De volta com o programa Entre Elas, especial do Dia das Mães, com o tema Eu e Minha Mãe. Nós estávamos conversando no primeiro bloco, então, com a psicóloga Maria Elisa, com a pesquisadora da área de educação, Alaina. E agora, nesse bloco, a gente então vai conversar um pouquinho mais de quanto a relação com a mãe e com os pais também, né, no geral, afeta a vida adulta. Então, quanto que a gente pode criar relações tóxicas ou não, né? A partir dessa construção que a gente tem na primeira infância. Então, acho que eu vou começar com a Laina dessa vez, né? Isso que você estava falando, eu estava pensando, né? Na pesquisa em educação que a gente faz, então, lá na Cataventura, é focada numa ideia de uma pedagogia para autonomia. Então, é inevitável que mexe um monte com as mães, porque toca diretamente, assim, no quanto elas são necessárias, né? Com os pais também, de forma geral. E a gente, né, como mãe também, digo, a gente quer ser necessária ao mesmo tempo que a gente fica exausta por ser tão necessária. É uma coisa... É muito louco mesmo, é isso. Mas é isso, né? E aí, quando tu fala em tóxico, né? Eu vejo muito isso acontecendo com esses excessos.
Então, se fala em geral da negligência, da falta, e a gente sabe que isso é uma maioria, às vezes até por conta de obrigações, excessos de trabalho, enfim. Mas como pode ser tóxico e prejudicar, vamos usar a palavra que tu usou, né? Prejudicar o desenvolvimento daquela criança, no sentido de impedir ela de desenvolver autonomia, de impedir a criança de sentir que ela é capaz de sobreviver na distância dessa família. E como sem querer, claro que eu acho que é muito inconsciente, isso é muito difícil enxergar também, né? Também já fiz isso, certamente, muitas vezes com os meus filhos. Mas eu acho que é um ponto central. Eu acho que, às vezes, a gente esquece que o excesso também pode ser um problema. Porque tem eu vejo que tem uma ambivalência assim, na cultura de maternagem, paternagem hoje, que é ou eu sou totalmente laissez-faire, né? Porque eu não vou dar limite nenhum, faz o que quiser para ser feliz, porque tem que estar sorrindo o tempo todo, porque não pode chorar, porque não pode sofrer. E, de um outro lado, um excesso de controle. Então, fica assim, ou eu não dou limite nenhum, ou eu dou todos os limites. E eu vejo que a superproteção decorrente dessa preocupação excessiva com a felicidade do filho, às vezes gera mais prejuízos do que realmente previne ou oferece para essa criança condições, sabe? Isso é uma coisa que tem me incomodado, assim, de a criança não poder ser feliz, porque parece que se ela ficar feliz longe da família, ela está traindo a família. É muito, muito interessante, eu acho, esse ponto. E prejudica a autonomia, né? Não aprende, não cresce, fica sempre naquela fase, assim. E tem uma fala que eu gosto, que é: a mãe boa é aquela que um dia vai ser desnecessária. Isso é muito Montessori. Né? Então, um dia, se deu tudo certo, esse filho vai andar pelas próprias pernas, né? E isso é uma dor na mãe, né? Que é o que tu estava dizendo. Uma dor porque tu vai se desligando do tal do cordão umbilical, vai ter que ser rompido inevitavelmente. Então, a superproteção vem numa coisa tóxica, assim, que é tá o tempo inteiro, de alguma forma, assinalando: tu precisa de mim. E se eu digo que tu precisa de mim, é porque eu não te vejo competente. Eu não te vejo capaz. Eu acho que tu não vai dar certo, deixa que eu faço. Então, esse tipo de relação é tóxica, sem sombra de dúvida, e isso vai ter consequência na vida dessa criança quando ficar maior e depois adulta. E acho que também tem as coisas de... Às vezes, os pais projetam, às vezes não, os pais projetam nos filhos desejos, né, ideais e tal, e cobram para aquele filho se tornar aquilo que tu desejou. Então, quando termina ou quando não existe o respeito pelo que o filho é, mas uma ideia de que eu tenho que fazer esse filho ser o que eu quero, ou o que eu gostaria de ter sido, ou enfim... a toxicidade vai existir e, com certeza, se não for pela linha da situação do filho não se tornar autônomo, no mínimo não vai ser feliz. No mínimo. Não vai, e ser feliz não é no sentido assim, ninguém é pleno de felicidade, né? Ninguém é feliz. Não é alegria, né? Total. Ninguém fica o tempo inteiro feliz. Mas esse filho poder se reconhecer como um sujeito separado. E, portanto, com os seus desejos, com as suas necessidades, que ele vai buscar atender. Eu acho que na infância começa a formação da autoimagem já da criança, né? Como ele se vê. Tanto é isso que, se tu disser para uma criança, ou se o comentário na família for: mas é danado, né? Mas é tinhoso. Ele vai ser mas é tímido. Tinhoso. Mas é tímido. Eu tinha muito retraído. isso, mas ela é tímida. E eu tive isso até até a adolescência. Mas é tímida, ela não fala nada. Isso. Então, esse tipo de rótulo que os carimbos, né, que a gente vai dando,
a criança vai responder a isso. É assim que ela é vista. Então, bom, se estão dizendo que eu sou, né? Estão me vendo, eu sou. E eu vou cumprir isso. Então, é bem delicado isso, porque isso também vai construindo a personalidade, a identidade desse sujeito, né? E a toxicidade também está nisso. Sim, porque então depois isso acaba refletindo também nos relacionamentos futuros. Porque diz que a gente repete muito esse tipo de relacionamento que a gente tem, né? A forma como nos ensinaram a amar. E uma coisa que eu acho que ajuda é a gente também não pensar só no futuro, né? Não olhar para a criança pensando assim, então eu vou ser diferente, eu vou fazer assim ou assado. Porque no futuro, eu acho que as coisas começam a enosar aí. Né? Ele já é alguém no presente, ele já tem desejos, já tem um modo de ser, já tem uma história, já tem o seu modo de interpretar essa história que ele tem. Já é alguém único, já é digno de respeito no presente. Então, eu acho que isso ajuda localizando, né, no tempo, como, bom, não sei muito bem o que vai ser no futuro, porque daqui a pouco dá o contrário do que a gente imaginava, né? Tu era tímida e agora tu tá aqui apresentando. Sim. Né? Peraí, como não assim? Não fecha, a conta não fecha. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ter sido um jeito de superar a tua timidez, um mecanismo que tu usou. Sim, então, com certeza, foi. Fiquei ouvindo a vida inteira, não gosto disso. Não gostava. E aí eu vou fazer alguma coisa para... Ótimo! Para romper isso, né? Para romper ciclo, com aquele estigma lá que eu tinha e que eu era. Não significa que tu não era. Porque a gente é várias coisas, né? Claro. Só que não precisa ser reforçado no presente nenhuma delas, né? Tu pode mudar sempre que tu for estimulada para isso. E eu acho legal, então, a criança tem a personalidade dela e tem também o que ela vê dos pais. Porque a criança sempre quer corresponder ao amor dos pais, sempre quer... Enfim, também agradar aos pais. A gente quer ser o orgulho para os nossos pais, né? Então, também tem essa coisa que a criança acaba construindo, né? E a toxicidade também está nisso. Eu tenho que, e às vezes o outro lado me diz, tu não foi suficiente. Sim. Então, eu, criança, vou lá e digo, olha que lindo que eu fiz. E eu, podia estar melhor, né? Eu estou desqualificando. Ou, se tu deixasse eu te ajudar, teria ficado melhor. Tu está desqualificando. Aquela fala que é muito comum, assim, e a gente encontra isso ainda na universidade. Pessoas que se cobram de, bom, se eu tirei 9, por que eu não tirei 10? Nem consegue curtir o 9, né? Nem consegue curtir. E isso vem de criança. A gente tem um modo de lidar com isso lá na escola, que é tentar ensinar a criança a avaliar o que ela fez. Então, eles fazem um desenho e já... Olha o que eu fiz. Né? Que vem dessa cultura dos pais estarem ali o tempo todo dizendo, ficou bom, não ficou bom, acho que isso, acho que aquilo. E aí eles ficam buscando aplauso para tudo que eles fazem. Olha como eu subi, olha como eu desci. Em parte é para ser visto, né? E saber que está sendo visto, isso é importante. Mas a gente faz esse exercício de dizer o que tu achou do que tu fez. Como é para ti ter conseguido subir nesta altura que tu estava tentando há tanto tempo? E aí a gente escuta o que eles respondem e valida. Então, é legal. Então, se você achou legal, é porque é legal. Né? Eu também acho. E eu te vi tentando, né? E dar outro tipo de retorno. Eu achei que foi criativo. Você persistiu nesse exercício até conseguir. Que aí... Mesmo que não tenha conseguido, tu tá tentando. Isso, se não conseguiu, olha, é importante que tu tá tentando. Vai dar uma hora. Uma hora vai dar, isso aí. Eu acho que eles até opinião sobre eles mesmos, né? É que aí tu sai da dependência do outro para te definir totalmente. Em partes é importante, mas acho que nossa cultura extrapola isso, né? Tanto que a gente cresce, agora falando em futuro, e continua se adaptando, se enquadrando, tentando seguir padrões, se cobrando para isso e desrespeitando o nosso próprio ser, assim, quem a gente realmente é. Isso é a toxicidade, a expressão da toxicidade. A relação tóxica. Então, é legal até vocês trazerem um pouquinho da realidade das crianças que a gente vê hoje, né? Porque hoje a gente vê muita criança até tentando suicídio, né? Então, é uma realidade que a gente vive também. E isso é por quê? A gente encontra uma explicação para isso? Eu não sei se uma explicação, mas
As crianças hoje não têm olhar, não recebem necessariamente o olhar que elas precisam, que pode ser na meia horinha indo para lá e para cá, né? Mas elas recebem muitas coisas para suprir de outra forma e que não supre. Então, tem gente que diz ela tem de tudo e tentou se matar. Que tudo? De que tudo está sendo falado, né? Às vezes não precisa tanto o material, ou precisa bem menos o material, se tiver outras coisas compondo. Então, acho que as crianças vivem, infelizmente, um vazio e uma incapacidade de viver ócio, de viver sem ter o que fazer, né? Mesmo que seja porque não conseguem ficar longe do celular, ou porque não conseguem, fazem 1000 coisas durante a semana, ou durante a infância toda, tá no inglês, tá no balé, tá no judô, tá não sei onde. Então, elas não conseguem lidar com elas mesmas, de ficar... não tenho o que fazer, tá bom, tá chovendo. Não tenho o que fazer. Simples assim, vamos olhar a chuva, né? Vamos ficar e sentir o fazer nada, que pode ser um incômodo. E qual é o problema de ser um incômodo? A tendência, daí, de novo, a superproteção vem naquela... Não, vamos inventar um troço, a gente vai inventar uma coisa para fazer. Então, acho que tem essa... E como isso tem um caráter também de social, né? Porque esse é um retrato da criança da classe média, média alta. As crianças em situação de pobreza, por exemplo, raramente vão sofrer desse mal de um suicídio causado por um excesso, né? Nesse mas sentido. Podem sentir o mesmo vazio. Isso, mas de outra forma, né? O que eu via nas periferias era uma tendência maior à alegria e a se satisfazer com coisas simples, sabe? Eu via um senso de comunidade muito maior. Então, a solidão era menor, a rede de apoio era maior, mesmo que fossem vizinhos e não familiares. E, claro, as carências eram de outra ordem, né? E existiam, sem sombra de dúvidas. Mas como essa parte, especificamente, da alegria de viver, é marcante, assim, onde o excesso tira e, às vezes, a falta não impede que venha a alegria de viver. E acho que é um retrato um pouco da sociedade que a gente vive também, né? Acho que a gente desaprendeu um pouco de lidar com frustrações, né? Então, as pessoas hoje não toleram. Muito, muito. E isso vai levando para a vida. Isso vai... Acho que a criança hoje, mesmo que seja nesse recorte de classe média e alta, mas acho que na pobreza isso também aparece, a frustração é muito difícil de lidar. Porque a tendência é o imediatismo, a questão da liquidez das relações, das coisas. Tudo vai levando para um lugar de não tolero o não tolero o não deu como eu quis. Né? E aí, óbvio que isso tem consequências importantes na vida adulta. E, Maria Elisa, aproveitando, né, a gente estava falando no primeiro bloco dessa relação, né, construída com a mãe e com o filho, como que essa relação tóxica o adulto, então, pode lidar com essa relação, com uma mãe tóxica, né? A gente sabe que o cérebro se adapta a novas situações, ele pode, digamos, romper com isso, criar uma... Pode e deve, né, para a sua saúde mental ser preservada. E isso é dar limite. Mãe tem que ser dado limite para a mãe tóxica mais do que nunca. Quer dizer, bom, é até aqui, ó. Daqui tu não passa. Quando as mães em geral ficariam chateadas de um filho dizer, deu, né? Eu já sei como me portar, para de me minar ou de me alimentar com essas coisas. Mas quando a mãe tóxica, ela vai ficar numa reação muito mais agressiva, não sei se é muito mais reativa. Tu tá me dizendo para eu parar? Eu que te carreguei no ventre, eu que te alimentei, eu que dei de mamar, e tu me diz que eu não posso mais vir na tua casa sempre que eu quero, que eu tenho que te perguntar se eu posso vir almoçar? Sinto, sim, nós temos uma separação agora, né? Eu sou eu, você é você. Eu tenho minha vida,
tem a sua, e no meio disso a gente se encontra. Mas tem que ter o limite, e isso é uma questão de respeito, de relação de respeito. O importante é que até chegar nisso tem que ter o autoconhecimento da pessoa. Sem dúvida. Até o que me faz mal e o que está tranquilo, consigo lidar. E também para lidar com a culpa, porque vai vir a culpa nesse adulto, filho. Puxa, a mãe disse lá, é mesmo, ela me cuidou, nossa, ela deixou de fazer coisas que ela queria. As escolhas que a mãe fez para a vida dela são escolhas dela. Isso não é ser mal agradecido. Se a mãe deixou de dormir porque eu estava na boate, foi escolha... Boate, puxa, meu tempo a gente ia na balada. Não ia na balada, ia na boate. Foi um movimento dela. Eu não tenho que pagar por isso. Eu não tenho que repor essa falta do sono dela e tal. Se anulando. Anulando, exatamente. Então, o adulto, o filho adulto tem que poder olhar, peraí, até onde essa relação com a minha mãe está sendo suficientemente bom para mim e para ela. Porque também não é bom para essa mãe. Tipo, ela não sabe fazer mais nada além de me cuidar. Ela também se anulou. Então, quando eu me tiro do campo, né, deixa que agora o caminho por mim, não precisa mais, não sei o quê, tu dá lugar para ela também se descobrir como pessoa separada do filho, né? Clara, tem algum comentário? Não precisa, né? Acho que tá tudo certo. Mas não é fácil. Não é uma fácil. coisa Eu é acho simples. que é, exatamente. Acho que aí começa uma boa terapia. O processo terapêutico facilita. Aí que começa, porque não é, a gente falando assim parece fácil, né? Mas a gente sabe que envolve muita questão, que é feridas até que a pessoa tem que trazer à tona e lidar, né? Enfim. Bom, meninas, a gente encerrou o tempo do programa. Eu quero agradecer muito, foi lindo e foi muito terapêutico esse programa, assim, porque a gente começa a repensar várias coisas até na vida, na relação com a mãe, na relação com o filho, né? E coisas que a gente vê ao redor e dentro de nós também, né? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, por trazendo tanto conhecimento para nós. Obrigada também você que nos acompanhou. Então, esse foi o programa Entre Elas especial de Dia das Mães. Um abraço e até uma próxima edição.